Atos 16, versículo 25, quem achou, diga amém. Está escrito: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Amém? Tome assento adorando ao nome do Senhor nessa noite. Aleluia. Queridos, nós lemos uma passagem bíblica muito conhecida dos irmãos. Com certeza os irmãos já ouviram várias e várias pregações sobre o milagre do cárcere interior de Filipos, quando Paulo e Silas à meia-noite oravam e cantavam ao Senhor. Não é novidade o texto bíblico e nem mesmo o assunto, mas eu quero extrair algumas lições e trazer uma palavra maravilhosa e transformadora ao teu coração. Eu quero tratar sobre um tema que é até mesmo um pouco difícil de se falar, que é tendo vitória no meio das provações, tendo vitória no meio das dificuldades, tendo vitória mesmo quando tudo está dando errado, porque é fácil, vermos a vitória no auge, quando tudo vai bem. Difícil é enxergar a vitória nos dessabores da vida, nas intempéries da nossa história, quando tudo está indo de mal a pior. Até nisso Deus tem um propósito e até nisso Deus tem uma vitória reservada para nós. Aleluia. E eu quero tratar sobre o tema, a oração de Paulo e Silas. Tudo que acontece na nossa vida nessa terra é regido por três vontades. Tudo que acontece na nossa vida nessa terra é regido por três vontades. Primeira vontade, a vontade de Deus. Primeira vontade, a vontade de Deus. Vamos lá, primeira vontade é a vontade de Deus. Segunda vontade, vontade humana. Segunda vontade, vontade humana. Segunda vontade, com a vontade, igreja? Humana. Terceira vontade é a vontade do diabo. Então são essas três vontades que regem a vida das pessoas nesse mundo. A vontade de Deus, a vontade humana, que é a vontade da pessoa, e a vontade do diabo. Essas três vontades estão em evidência, estão em ação, operando no mundo. A primeira vontade, a vontade de Deus, algumas das vezes passa até desapercebida, mas a vontade de Deus sempre está acontecendo. A vontade de Deus, quando eu digo vontade, estou colocando tudo no pacote, a ação, a mão poderosa, tudo isso agindo dentro do âmbito da vontade. Quando a vontade de Deus acontece nessa terra é uma bênção. Só que a vontade de Deus, ela nem sempre acontece como uma ação direta, mas ela acontece mais como uma reação. Ou seja, Deus ele mais reage do que propriamente age. Deus ele mais reage do que propriamente age. Deus ele opera mais no âmbito da reação. Primeiro vai ter uma ação e aí Deus vem com a reação divina e opera a vontade dele. Segunda vontade, a vontade humana. Essa daí, ela não é de responsabilidade de Deus e nem é de responsabilidade do diabo. A vontade humana, ela é 100% responsabilidade nossa. É o que nós fazemos, o que nós praticamos, o que nós desejamos e aonde nós colocamos a mão. Nós temos um costume, eu vou falar um pouco disso nessa noite, de fazer a nossa vontade e depois culpar outrem
pela vontade que acabamos de realizar. E quem nós culpamos? Ora nós culpamos a Deus e ora nós culpamos ao diabo. Mas já já você vai entender isso melhor. E a terceira vontade é a vontade de Satanás. Satanás, ele mais age do que reage. Diferente de Deus, que mais reage do que age, o diabo não. Ele mais age do que reage. E do ponto de vista humano, o diabo ele sobressai sobre os seres humanos, porque ele é um espírito, ele não está em carne, ou seja, ele não está dentro das limitações da carne. A carne tem várias limitações, né? Enfermidade, doença, cansaço, nós temos várias limitações. Tem hora que nós queremos fazer alguma coisa, mas a enfermidade debilita-nos. Tem hora que nós queremos fazer alguma coisa, mas o cansaço nos debilita. Tem hora que nós queremos fazer alguma coisa e ao mesmo tempo o desânimo ele vem sobre nós, nós não fazemos. O diabo não, ele não se cansa, ele está 24 horas operando no mundo, agindo em prol de destruir a matéria-prima de Deus, que é o ser humano. E o diabo tem vidas que ele poderia matar, destruir, só que ao invés de ele matar, ele afasta aquela vida e faz aquela vida viver uma vida totalmente pregressa, blasfêmia e pecaminosa. Ele prefere fazer o ser humano pecar do que matar propriamente o ser humano. Em alguns casos o diabo extermina logo, mas na maioria ele usa as pessoas para os seus propósitos satânicos, e com isso o número de vítimas é maior do que se ele matasse imediatamente aquela pessoa. Então, para nós entendermos isso daqui e entrarmos aqui no texto que nós acabamos de falar, irmãos, nós temos então que entender esses três tipos de vontade que existe e estão operando no mundo: a vontade de Deus, a vontade humana e a vontade de Satanás. Dessas três eu quero trabalhar primeiro com os irmãos sobre a vontade humana, o que é responsabilidade nossa. E eu vou quebrar um paradigma que acontece muito no meio cristão atual: tudo é o diabo, tudo é Deus. Não, na verdade nem tudo é o diabo e nem tudo é Deus. Nós vemos hoje alguns crentes frustrados porque não conseguem ouvir a voz de Deus, porque não conseguem sentir a presença de Deus. Lembra do que eu disse, que Deus mais reage? Tu quer sentir a presença de Deus? Vai buscar ao Senhor. Ei, Deus não vai chegar e encher quem não está na posição, não. Quando lemos 2 Reis capítulo de número 4, aquela mulher que foi enchendo os vasos, ela só encheu os vasos que estavam no quarto. O filho ia trazendo, fechava a porta, o vaso estava no quarto, e ali dentro, no secreto, o vaso, ele era cheio. Os vasos que estavam em outras casas, em outros lugares, eles não foram cheios, mas os que estavam na posição do milagre receberam a unção naquele dia. Ou seja, para Deus operar, primeiro o vaso tem que estar, aleluia, encaixado, enquadrado na posição que Deus quer que ele esteja para receber de Deus o poder. Só quem está me entendendo, diga amém. Então nem tudo é culpa de Deus, nem tudo é culpa do diabo, não. A grande pergunta da humanidade é: para que eu nasci? Para que eu vim ao mundo? Dos bilhões de espermatozoides eu fui o premiado. Para que agora que eu vim tanta luta, tanta dificuldade? Engraçado que quando a gente está na bonança, nós nunca perguntamos para que nascemos, né? Mas qualquer luta que passamos, a primeira pergunta é: para que eu existo? Para que eu nasci, né? Para que meu pai e minha mãe foram me ter? Para que eu vim ao mundo? Ei, a Bíblia responde isso: você veio ao mundo para realizar a vontade de Deus, aleluia. Você nasceu para realizar a vontade de Deus. O mundo vive frustrado porque não consegue realizar a vontade de Deus, mas a igreja não, ela vive vitoriosa porque ela consegue realizar e cumprir a vontade de Deus.
Então, o que é responsabilidade nossa, Deus não vai fazer. O que é responsabilidade nossa, o diabo também não vai fazer. Lembra antigamente, irmão, quando o crente trazia para a igreja um CD? Eu estou vendo que alguns jovens, né? Os jovens de hoje, CD era um negócio redondo com um buraco no meio, que antigamente tocava os playback da igreja nesse objeto chamado CD. O crente trazia um CD para a igreja todo arranhado, velho, CD pirata, aí dava lá para o sonoplasta colocar. O sonoplasta colocava, aí o louvor arranhava, né? Aí travava, aí daqui um pouco o cantor já convidava a igreja, né? Irmãos, vamos orar. O diabo está furioso, mas o louvor vai sair. O diabo vai ser. Não tem nada a ver com o diabo, não. Não foi o diabo que foi lá no camelô comprar um CD de R$3 arranhado, não. E o que é responsabilidade humana é responsabilidade humana. O que é responsabilidade de Deus é de Deus. E o que é responsabilidade do diabo é do diabo. Agora, igreja, nós temos que entender qual a nossa responsabilidade como ser humano. Quer ser cheio de Deus? Vai buscar a presença de Deus. Quer ser cheio do Senhor? O caminho é orar, ler Bíblia, congregar. Aí não lê Bíblia, não ora, não congrega. Quer ser cheio? Não vai ser cheio de Deus, não. Pode até ser cheio, né, de tantas coisas, de uma Netflix, pode ser cheio de besteira, mas de Deus nunca vai ser. O caminho é tão simples, né? Não mudou. Nós estamos numa geração onde muita coisa mudou. Você pega as coisas de 100 anos atrás, é praticamente, né, ultrapassadas e velhas, porque hoje muita coisa já mudou, mas o caminho estreito de Mateus 7 ainda continua estreito, não teve alargamento, não. A portinha estreita, ela não teve nenhum tipo de reforma, não. Ela continua estreita. Para buscar a Deus ainda é do mesmo jeito. Aleluia! Ah, pastor, se eu for na igreja e não chorar, não prestou culto para mim, irmãos. Tem gente que chora com filme. O final da novela, o cara que estava adulterando com a mulher, aí ele continuou, voltou para a mulher, está com a amante ainda, aí o pessoal chora. Para chorar, você não precisa nem de Deus. Para chorar, você nem precisa de Deus. Então não seja levado em mais. Se eu der um arrepio, o Espírito chegou aqui. Ah, então você está lascado então, porque num calor desse você não vai arrepiar. Nunca. O Espírito Santo não depende de arrepio, de corpo humano, não. O Espírito Santo não depende de lágrima humana para descer ou não. A Bíblia diz que o Espírito opera onde tem um coração quebrantado. Ah, meu Deus, aleluia. Aonde tem um coração quebrantado. Sabe o que é quebrantamento? É quebrar, é se arrepender, é se refazer. Ei, não estava dando certo desse jeito, eu vou quebrar. E quebrar dói. Ah, meu Deus, se tu pegasse essa palavra, irmão. Ei, quebrar dói. Mas quando tem quebrantamento, tem restauração. Oh, glória! A responsabilidade de Deus é de nos perdoar, nos limpar, nos purificar, nos usar, nos salvar. Aleluia! Tudo isso Deus faz, mas mediante a ação humana. Deus, ele perdoa, mas quem se arrepende? Senão Deus perdoaria todo mundo logo e estaria tudo certo. Não, primeiro tem que ter um arrependimento. Aí Deus vem com o perdão. Oh, glória! Deus, ele vai salvar, mas só quem está perdido. Sabe o que Jesus disse? Que não veio chamar justo, não. É que benção, né? Se Jesus viesse chamar justo, eu creio que nenhum de nós nunca seríamos servos de Jesus. Mas como ele chamou pecadores miseráveis, né? Aqui estamos nós na presença dele. Ele diz que não veio chamar justo ao arrependimento, ele veio chamar injusto pecadores, aleluia. Ele não diz que é os sãos que precisa de médico, não. Quem precisa de médico é quem está doente, aleluia. Jesus veio, foi para esses mesmos, oh glória. E a raiva de muitos aí fora no mundão
é que pelo menos nós tivemos coragem de nos arrepender. Pelo menos nós tivemos coragem de deixar tudo que não presta lá para trás, seguir o caminho novo, estar em Cristo, ser nova criatura, pegar as coisas velhas, e deixar lá para trás. Agora nós temos um alvo, aleluia. Agora nós temos um alvo a seguir, e esse alvo é o céu. Só quem está seguindo neste alvo, a vontade de Deus, diz a Bíblia, que para nós ela tem 3 adjetivos, 3 qualidades. Ela é boa, perfeita e agradável. Que maravilha, A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Só que para a vontade de Deus se alinhar com a vontade humana, uma vontade tem que ceder. E qual é a que vai ceder? Não é a de Deus, é a nossa. Por que Deus não vai ceder, pastor? Pelo óbvio, Deus está em cima, nós estamos embaixo. Deus ele pode, nós não podemos. Deus ele é, nós não somos. Deus ele tem, nós não temos. Então, quem tem que ceder somos nós, ó glória. Quem tem que ceder somos nós, aleluia. Quando Deus vem com a vontade dele, cabe a nós orar aquela oração que Jesus ensinou, a oração do Pai Nosso. E tem uma parte da oração do Pai Nosso que Jesus ele ensina a nós dizermos assim: seja feita a tua... seja feita a tua vontade. Só lá na glória, Não, assim na terra como no céu. Aí o que o ser humano faz? Deixa a vontade de Deus guardadinha, que eu vou seguir a minha. Segue a sua vontade. Quebra a cara na frente, que é a coisa mais certa que vai acontecer. Aí quando quebra a cara, vai se ajoelhar. Quando se ajoelha, chega lá e fala: oh, meu Deus, por que isso está acontecendo comigo, Senhor? Por que isso sobreveio na minha vida? E Deus já tinha te alertado, há muito tempo, para a tua vontade estar submissa e alinhada com a vontade de Deus, aleluia. Porque a nossa vontade, ela é temporária, momentânea. A vontade de Deus é eterna, imutável, e ela prevalece. A nossa vontade não é boa, pode estar sendo boa só agora no momento, mas a de Deus é boa a todo momento, aleluia. O que é responsabilidade nossa, Deus não põe a mão, mas o que é responsabilidade de Deus, ele opera quando nós o buscamos. Vou lhe explicar de uma maneira mais clara. João 11, a Bíblia diz que Jesus operou o maior de seus milagres, que foi tirar um cadáver que estava há 4 dias sepultado, há 4 dias morto, Eu nunca ouvi falar de um defunto que ressuscitasse com 4 dias de morto. Só na Bíblia que tem esse milagre extraordinário. Jesus, quando chega lá, é o único episódio, um dos únicos que Jesus só chora na Bíblia 2 vezes diante de Jerusalém, lá no dia da ressurreição de Lázaro. O Senhor Jesus, ele manda tirarem a pedra. Sim ou não? Está na Bíblia? Está. Ele diz: tirai a pedra. Para ressuscitar, Jesus não pediu ajuda de ninguém, não. Ressuscitar não é com homem, ressuscitar é com Deus. Tirar a pedra não é com Deus, tirar a pedra é com homem. Deus poderia tirar aquela pedra, fazer ela desaparecer. Se Jesus quisesse, pelo poder dele, ele teria removido aquela pedra sem levantar um dedo. Mas o que é para nós fazermos, Deus não vai levantar um dedo. Tu não entendeu, vou repetir. O que é para nós fazermos, Deus não vai levantar um dedo. Ô pastor, eu não sei o que está acontecendo lá em casa, que meus filhos estão tão rebeldes. Eu não sei o que está acontecendo lá, que é tanta briga. Sabe o que está acontecendo lá? Você não está tirando a pedra. Deus não faz culto. Começa a fazer um culto doméstico semanal. Começa a ler a Bíblia na tua casa. Começa a colocar teus filhos para ler a Bíblia. Começa a orar com tua casa, e você vai ver o milagre de Deus. Quem
faz culto é nós, igreja. Não é Deus, Ele recebe o culto. Quem faz o culto somos nós. Tanto aqui na igreja, né, no templo, como em casa. Aonde estiver, aleluia. E não pense que tem que estar 2 ou 3, não. Mateus 18, 20, Jesus disse que onde tiver 2 ou 3 eu estarei ali no meio deles. Mas se você ler os versículos anteriores, é diante de um julgamento, de um tribunal. Ei, Jesus estará ali advogando aquela pessoa que está sendo julgada em prol do evangelho. Um culto aonde você estiver, você pode cultuar, pode adorar, pode glorificar, pode exaltar, que Ele recebe, aleluia. Meu Deus, por que eu te digo sobre a vontade humana? Porque aqui em Atos 16, o apóstolo Paulo tinha uma vontade humana, e não era vontade ruim não, irmão. Ele tinha uma vontade boa aqui, que era de pregar em 2 lugares específicos. Ele queria ir pregar na Bitínia e queria ir pregar na Ásia. A Ásia Menor, onde atualmente é a Turquia, o apóstolo Paulo queria ir pregar lá. A vontade dele era ir pregar lá. E aos olhos humanos é até uma vontade boa. Fala, caramba, o cara queria ir pregar. Olha só, que coisa linda. O cara queria ir pregar na Ásia. Rapaz, o cara queria ir pregar na Bíblia. Que coisa top. Que coisa boa. Não era uma vontade ruim, era uma vontade boa. Só que a vontade de Deus para Paulo não é que ele fosse pregar nem na Bitínia e nem na Ásia. Qual era a vontade de Deus, pastor Laércio, para Paulo? É para que ele fosse desbravar, ou seja, fosse começar, iniciar a evangelização de um continente da Europa, na época dele chamada de Macedônia. A vontade de Deus era que Paulo fosse para outro lugar, distante da rota em que ele já tinha traçado e definido. A vontade de Paulo, Bitínia. A vontade de Paulo, Ásia. A vontade de Deus, Macedônia, Europa. Qual a vontade que prevaleceu? A vontade de Deus. Oh glória. Você pode glorificar a Deus por isso. A vontade que prevaleceu foi a vontade de Deus. Pastor, olha só, Paulo, ele seguiu a vontade de Deus. Foi só bênção, só vitória, deu tudo certo, né? Irmão, se fossem os crentes que eu conheço hoje, teria desistido. Porque aos olhos humanos deu tudo errado. Aos olhos humanos, preste atenção para não entender errado. Aos olhos humanos deu tudo errado. Aos olhos divinos deu tudo certo. Aleluia. Nem tudo que a terra aprova, o céu aprova, irmãos. Ei, saiba disso. Nem tudo que a terra aprova, o céu aprova, não. Tem muita lei que é aprovada, né, na nossa legislatura atual, que o céu abomina, o céu detesta, o céu não aprova. Mas pode ficar tranquilo que um dia terá o ajuste de contas, oh glória. Mas enquanto não tem esse ajuste de conta, fique com a aprovação do céu. Aleluia. Ah, pastor, mas vai me render retaliação se eu não seguir a aprovação da terra. Sim, vai render retaliação, mas não vai render condenação. Não, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Meu Deus, oh glória. Você conhece a história do apóstolo Paulo? Eu não vou citar a biografia dele porque tu já conhece. Mas Paulo, ele é salvo por Cristo. Ele é convertido, transformado. E ele é levado por Barnabé para uma igreja nova. Uma igreja que havia sido aberta em uma cidade chamada Antioquia, da Síria. Naquela cidade tinha uma igreja fervorosa e abençoada. Naquela cidade tinha a primeira igreja da história a enviar missionários ao campo. Naquela cidade, os crentes daquela igreja
receberam o nome de cristãos, de tão parecidos que eram com Cristo. E Barnabé vai lá supervisionar aquela congregação. Quando a igreja sede lá em Jerusalém manda Barnabé ir lá supervisionar, Barnabé passa em Tarso, pega Saulo, que estava ali no anonimato, leva ele para lá. E agora Paulo e Barnabé vão congregar naquela igreja em Antioquia. Paulo não era um aventureiro. Paulo, ele congregava, ele era membro, ele era membrado em uma igreja, ele fazia parte do corpo de Cristo. Muito cuidado, irmãos, com os aventureiros que andam por aí hoje. Muito cuidado com os ratos de tesouraria que andam por aí hoje. Parece que são crentes ciganos. Cada hora estão em um lugar. Eles não têm lugar fixo, não congregam, não têm pastores. Eu conheço uns que se autonomearam pastores, abriram seus próprios ministérios para justificar que tem uma igreja, mas na verdade são os falsos apóstolos que Jesus falou para a igreja de Esmirna em Apocalipse 2, que aquela igreja não podia suportar os que se diziam apóstolos e não eram. Tem muitos desses daí. Cuidado com os aventureiros, gente sem raiz, gente sem base, que não congrega em lugar nenhum, que não dizimam, que não ceiam, que não estão, aleluia, submissa a nenhuma liderança dada por Deus. Muito cuidado, porque a hora de Deus arrancar esse tipo de joio do trigo está chegando, aleluia. Paulo não fazia parte dessa classe. É até uma vergonha, irmãos, falar hoje em dia que é itinerante, não por conta da função em si, mas por conta dos escândalos causados por muitos itinerantes por aí, que não tem base, que não tem lugar de congregar, vivem num canto e outro, não tem lugar fixo, não, fazem o que dão na telha, não tem um aconselhamento pastoral, não buscam estar ligados no corpo de Cristo. O que não está no corpo é parasita. Eu vou repetir: o que não está no corpo é parasita, mas o que está conectado no corpo é membro. Oh glória! Deus não te chamou para ser parasita, Deus te chamou para ser membro do corpo de Cristo. Paulo congregava, Paulo fazia parte da igreja evangélica cristã de Antioquia, aleluia. Ele era membrado naquela igreja. Pastor, mas Paulo era um pioneiro, era um missionário, viajava muito, sim. Ele fez 3 viagens missionárias, mas cada viagem que ele fazia, ele voltava para a igreja de Antioquia e apresentava o relatório de tudo que o Espírito Santo havia feito pelas mãos dele, aleluia. De quantas almas foram salvas, quantas vidas foram libertas, quantos trabalhos foram abertos. Ele dava satisfação. A ovelha é submissa. Hoje em dia está uma geração rebelde, né? Não quer dar satisfação para ninguém mais, não está mais nem aí. É os aventureiros. Aventureiro não dá satisfação mesmo não, irmão. Ele é bode, ele dá cabeçada, mas a ovelha, ela é submissa, aleluia. A ovelha é submissa. Jesus não te chamou para ser bode, não. Os bodes vão ser separados naquele grande dia das ovelhas. Ele te chamou foi para ser ovelha. Ovelha vai entrar no pasto, bode vai ficar para fora, aleluia. Ele te chamou para ser ovelha. Meu Deus, Paulo, quando ele dá início à segunda viagem missionária dele,
já membrado na igreja de Antioquia, já havia feito a primeira viagem com Barnabé. Atos 15:39, ele tem um desentendimento com Barnabé por culpa de João Marcos, que foi um missionário novo que abandonou a eles na primeira viagem. Paulo se separa de Barnabé na viagem. Se separaram não por contenda, ali foi gerada duas caravanas. Barnabé pega João Marcos, vai evangelizar em Chipre, primeira caravana. Paulo pega um jovem chamado Silas e parte para as regiões da Ásia. Ele parte para Troade, e ali quando Paulo parte já é a segunda caravana, dando início ali a segunda viagem missionária de Paulo. Quando ele vai passando pelas cidades que havia ido na primeira viagem, a Bíblia diz que ele passa nas cidades de Derbe e Listra. Lá na cidade de Listra, Paulo traz um jovem para a caravana, um jovem chamado Timóteo. Aquele jovem é incluído na caravana, e agora a caravana aumenta. Já tinha 3 missionários, Paulo, Silas e Timóteo. Agora eles estão indo pregando a palavra. Aí eles descem, chegam numa cidade chamada Troade. Quando chegam na cidade de Troade, Paulo ganha mais um homem para Jesus. Ei, que homem era esse? Foi um homem muito importante para o progresso da igreja. Um homem médico chamado Lucas, autor e escritor do livro de Atos e do evangelho que leva o seu nome. Paulo ganha aquele médico para Jesus, e agora aquele médico é inserido naquela comitiva missionária. E agora a comitiva já contava com 4 missionários: Paulo, Silas, Timóteo e Lucas. Ei, Paulo queria ir para a Ásia, mas à noite Deus dá uma visão para ele. Ele vê um varão da Macedônia falando: passa a Macedônia e ajuda-nos. E Paulo segue a visão que Deus havia lhe dado e vai para a Macedônia. Oh, glória! Quando chega lá, tu conhece a história. A primeira cidade que ele vai naquela região da Macedônia, Filipos. A primeira cidade, uma colôniazinha romana pequena. Quando Paulo chega em Filipos, ele vai para um lugar onde tivesse muitas pessoas reunidas. Não tinha sinagoga, cidade pequena, vilarejo pequeno. Ele vai no rio onde as mulheres lavavam roupa durante o sábado e tinha oração. Paulo vai lá, prega a palavra. Uma alma aceita Cristo. Uma mulher chamada Lídia, ela começa a abrigar os missionários na casa dela. E todo sábado Paulo vai lá naquele rio pregar a palavra. A Bíblia diz que um belo sábado ele vai. Naquele sábado Timóteo e Lucas não foram com eles. Naquele sábado só foi Paulo e Silas. No meio do caminho, uma jovem macumbeira, adivinha, uma jovem que, se fosse nos dias atuais, ela teria muito sucesso. Jovem essas que está até em algumas igrejas por aí, adivinhando o CPF, falando contatos de telefone e rede social, pessoas que trazem falsas revelação. Engraçado, né? Que hoje em dia se revela tanta coisa nas igrejas. Revela CPF, cartão do SUS, revela número do título de eleitor, em que a pessoa votou na última eleição, revela nome do pai, nome da mãe, mas não revela quando a pessoa mente, quando ela xinga o outro, quando trai a mulher, quando espanca o filho, né? Quando ela compra e não paga, defrauda, quando é impostor, quando é um sem vergonha. Nada disso é revelado. Quer dizer que é sinal de que a maioria das profecias
profecias da atualidade são mentirosas. Aleluia. Eu vou repetir: a maioria das profecias da atualidade são mentirosas. Profecia de Deus não é aquela que me alegra. Profecia de Deus é aquela que me muda. A profecia de Deus não é para te alegrar, é para te mudar, é para te transformar. Aleluia. O que adianta ouvir o CPF e continuar no mesmo pecado, pastores? O que adianta ouvir uma profecia e não ter nenhuma mudança de vida? Oh, meus irmãos, Deus vai te dar vitória. Estou vendo um anjo aí, olha a bandeja de ouro aí. Tem bênção para tu hoje. Quando é em casa não lê Bíblia, não ora. Oh, irmão, se fosse profecia de Deus mesmo, tu não ia gostar de ouvir. Eu não ia gostar de ouvir, porque em vista do tanto que nós oramos, em vista do tanto que nós lemos Bíblia, em vista do tanto de culto que a gente falta, se Deus fosse mesmo trazer uma profecia, ia ser dizendo que nós ia passar uns 15 dias na UTI, ia ser dizendo que nós ia estar no vale, na luta, não para morrer, mas para melhorar. Aleluia! Para melhorar. Meu Deus! Profecia. Já desse eu vi a irmã, o pastor Moisés. Ela falou, tá na internet, é uma velha que diz que já foi no inferno não sei quantas vezes. Ela disse que o arcanjo Miguel foi na casa dela. Eu falei, poxa vida, essa mulher é top mesmo. O arcanjo Miguel foi na casa dela. Aí, biblicamente, eu ri, porque tu sabe, irmãos, que anjo não é onipresente. Se tem um anjo aqui agora, eu creio que tem, que a Bíblia diz que os anjos acampam ao nosso redor. Tem um anjo aqui perto de mim, tem um perto dos irmãos. E glória a Deus por isso, não glória ao anjo, glória ao Deus do anjo. Ou seja, são muitos anjos de Deus operando em favor daqueles que hão de herdar a vida eterna. Está em Hebreus 1,14 isso. Então amém. Só que anjo não é onipresente. A Bíblia diz que Miguel é um dos principais, ou seja, é o arcanjo, é um dos que tem um cargo maior, um dos maiores cargos celestiais, é Miguel, príncipe de Deus. Mas a Bíblia diz aonde ele está, e não era na casa daquela velha que gravou o vídeo, não. Sabe onde é que a Bíblia diz que ele está? Ele é guardião de Israel. Se ele guarda Israel, onde é que ele está, igreja? Aonde é que ele está? Ele está onde? Em Israel. Ele está lá. Ele é o guardião de Israel. Ele está então naquela região. Aí ela mentiu para ter like, para ter curtida, para ter compartilhamento, e muita gente acredita. Então não acredite, o pregador chegou, tá, Miguel tá aqui, só se for uma pessoa chamada Miguel, mas o anjo não, o anjo não vai estar. Ele está muito longe aqui do Brasil, mas não interessa qual é o anjo que está aqui. Nós não estamos aqui por causa de anjo. Eu não vim aqui para glorificar anjo, eu não vim aqui para cultuar anjo, eu não vim aqui para adorar anjo, eu vim aqui adorar Jesus, ó glória. Só quem veio adorar a esse Jesus. Finalizo agora. Viemos adorar Jesus, mas tinha essa jovem adivinha, e Paulo e Silas passando, ela olha, esses homens que anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Paulo volta, se expulsa aquele demônio de adivinhação. Fosse hoje ele expulsar de muitos profetas. Expulsa aquele demônio de adivinhação. A menina é liberta, mas os donos daquela menina lançam mão de Paulo e Silas, agarram eles, levam para os magistrados. A Bíblia diz que Paulo e Silas são despidos, tiram a roupa deles, açoitam eles em praça pública com varas. Se um açoite de cinto já dói, de vara. E a Bíblia diz que foi muitos açoites. A vara cantou nas costas de Paulo e Silas.
Ah, pastor, mas não foi Deus que mandou? Deus mandou, mas nem tudo que Deus manda vai ser só mar de rosa, não. Vai ter luta, vai ter sofrimento. Tá na direção de Deus, já se prepara. Vai vir vento, sim. Vai ter uma tempestade, sim, mas tu não vai morrer. Aleluia. Tu não vai, o teu barco não vai virar. O teu barco não vai virar. O teu barco não vai naufragar. Tu vai chegar do outro lado. Depois que eles levam aquela pisa maior do mundo, como diz no Nordeste, uma pisa maior do mundo, a Bíblia diz que eles são presos. E lá na cadeia, eles são encomendados pelos magistrados a ficar na pior solitária, um lugar chamado cárcere interior. Sabe por que tinha esse nome, irmãos? Interior? Porque ficava numa localização daquela cadeia que nem o sol entrava. Ficava num lugar isolado, difícil até de respirar, num lugar podre. Um dia desse eu vi um arqueólogo dizendo como que era esse cárcere. Fezes e urina ficava misturado, jogado no chão. Ratazanas era a coisa mais comum de ter ali dentro. Era um lugar fora dos padrões de higiene humana. Era um lugar podre, um lugar fétido, um lugar desagradável. E além de colocar Paulo e Silas lá, a Bíblia diz que ainda prenderam os pés dele num tronco. Prenderam os pés deles no tronco. Oh meu Deus, se fossem os crentes que eu conheço, pastor Moisés, teria amaldiçoado a Deus de todo jeito, teria jogado todo tipo de praga. Senhor, tu é isso, tu é aquilo. Eu vim para aqui, o Senhor é isso, culpa do Senhor. Teria blasfemado de Deus de todo jeito. Teria murmurado: para que eu nasci? Eu sou miserável, eu sou o pior do mundo, eu sou um lixo, eu sou isso. Teria falado coisas desse tipo. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que Paulo e Silas fizeram à meia-noite. Tu leu comigo, Atos 16, 25. À meia-noite eles oravam e eles cantavam, aleluia. Tu não me entendeu? Tem crente que não canta nem no culto na igreja. Ei, nem em um culto como esse ele ainda não cantou um refrãozinho sequer para Jesus. Paulo e Silas, pelados naquela cadeia, dilacerados as costas, num lugar horrível, à meia-noite, louvavam e adoravam a Jesus. Se coloque de pé nessa noite, aleluia. Oh glória, meu Deus. À meia-noite eles oravam e louvavam. Tiago 5,13 diz: alguém entre vós alegre, cante louvores. Louvor é coisa de gente alegre. Gente triste não canta mesmo não, irmãos. Gente amargurada não louva mesmo não. Mas a pessoa feliz, ah Jesus, a pessoa alegre, ela canta, ela louva, ela exalta, ela glorifica, ela tributa a Deus toda honra e toda glória. Aquele louvor foi tão forte que ele passou daquele teto. Tem louvores que não passam do teto, mas o daquele dia passou, chegou diante de Deus, aleluia. E quando chega a Deus, Deus manda a resposta. Lembra que eu disse que Deus reage? Qual foi a ação de Paulo e Silas? Orar e louvar. Qual foi a reação de Deus? Dá uma balançadazinha naquela cadeia. Ah, meus servos estão lá injustamente, pois eu vou tirar eles de lá. Eu vou tirar eles de lá. Eu vou dar só uma balançadinha aqui, só uma balançada. A Bíblia diz que tem um terremoto. Tem um terremoto naquele cárcere. O terremoto foi tão forte. Na época ainda não existia escala Richter. Se tivesse era de 8 graus para frente. Foi tão forte que abriu
todas as cadeias. Eu vou repetir porque só a irmã aqui, o irmão lhe deu glória. Abriram todas as cadeias. Oh, glória. Deixa eu liberar essa última palavra profética para entregar o microfone. Tem milagres que ainda não aconteceram na tua vida. Preste atenção, isso é de Deus. Porque só falta tu louvar. Não falta mais tu pedir. Não falta mais nada, só tu louvar. Pastor, eu perdi o emprego, louva. Pastor, eu bati o carro, louva. Pastor, minha esposa está doente, louva. Pastor, meu marido está doente, louva. Pastor, meu filho se acidentou, louva. Apenas louva, que o que tu não pode fazer, aquele que recebe o louvor